Meu amigo, se a sua princesa da Disney te trocou por outro cara, fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vamos lá então, meu amigo. Quem nunca foi trocado por outro cara, né? Isso é uma parada que deixa os camaradas assim, completamente de cabelo em pé. O cara fica desesperado, sem saber o que fazer, querendo a princesa da Disney dele de volta. E, cara, o que muitos caras não conseguem entender é o seguinte: de repente você não fez absolutamente nada de errado, entendeu? Pode ser sim que você tenha feito alguma besteira no relacionamento, mas pode muito bem ter acontecido de você não ter feito nada de errado, entendeu? E aí tem os caras que entram numa espiral louca, assim, querendo entender o motivo, o que eles fizeram errado, querendo mudar alguma coisa neles, quando na verdade eles não fizeram absolutamente nada de errado no relacionamento e ainda assim a princesa da Disney foi lá e trocou ele por outro cara. Então, antes de eu aprofundar no vídeo, aproveita para deixar um like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Mas então vamos lá, meu amigo. Se a culpa é sua, se você cagou a relação, se você fez alguma besteira, o que você fez foi começar a agir de uma forma diferente do início, né, de quando vocês se conheceram, mas enfim, o que acontece é que você deve ter começado a agir de uma forma diferente, que isso foi o que fez ela se afastar de você e começar a dar abertura para outros caras e no final das contas acabar te trocando por outro cara. Provavelmente você mudou alguma coisa no seu comportamento que fez o nível de atração dela por você baixar. Isso é uma coisa que acontece de vez em quando no relacionamento. Você dá uma cagada na sua atitude, entendeu? Você fica meio pau mole no relacionamento e assim, aquele nível de atração que ela tava por você no início, que ela te via como um cara foda, um homem de alto valor, esse nível de atração dela pode ir caindo se você começa a cagar na relação, entendeu? E o segredo aqui é o seguinte: sempre que você começa a ter algum tipo de atitude que diminui o nível de atração dela, aí, brother, o que acontece é aquela famosa inversão de polaridade que eu já falei em vários vídeos. E o que isso significa? Você começa a agir meio pau mole, entendeu? Você começa a ser meio palmolão com ela e isso faz com que o nível de atração dela começa a diminuir. Quando o nível de atração dela começa a diminuir, como você está sendo um cara fraco, um cara pau mole, vulnerável, ela vai assim, dar aquela afastada de leve, entendeu? Vai ficar meio fria, meio distante. E aí o que acontece? Você, ao perceber esse distanciamento dela, você acaba entrando no feminino, porque você vai começar a correr atrás dela mais, vai começar a investir mais nela, enfim, você vai correr atrás dela querendo o afeto dela de novo, querendo a validação dela de novo. E aí, meu amigo, esse é um caminho que não tem volta, entendeu? Quando rola essa inversão de polaridade, que você assume o polo feminino da relação e ela assume o polo masculino, brother, aí para ela terminar com você é 2 palitos. E assim, até tem como reverter essa situação, mas cara, isso dá tanto trabalho, mas tanto trabalho, que é melhor você prevenir a inversão de polaridade do que tentar remediá-la, porque isso dá muito trabalho para consertar. E assim, caso isso tenha acontecido já com você alguma vez, ou tenha acontecido nesse momento, essa inversão de polaridade, eu vou deixar uma playlist aqui que vai entrar um pouco mais a fundo nisso e vai te explicar como você não cair nessa parada ou como você consertar isso. Agora, por outro lado, como eu falei, de repente você não fez absolutamente nada de errado, entendeu? De repente o que aconteceu foi o seguinte: ela simplesmente te trocou por um cara que, assim, tem algo a oferecer que você não tem a oferecer, entendeu? Ele, como homem, ele tem alguma coisa ali a mais do que você, alguma característica que você não tenha e que ela queira num homem. Ou então, ela te trocou por um cara que, assim, você até tem essa característica dele, mas ele tem mais dessa característica. Digamos, grana, isso seria um bom tópico para a gente falar, entendeu? De repente você é um cara que tem uma situação financeira legal, mas aí ela te trocou por um cara que tem uma situação financeira melhor ainda. Ou então você tem um status social maneiro, você é um cara que tem uma atitude, você sabe se vestir bem, mas ela te trocou por outro cara que é melhor do que você em alguma dessas características ou num conjunto dessas características. Mas só para você entender, existem sim situações nas quais você não fez absolutamente nada de errado, entendeu? Você estava agindo da forma certa dentro do relacionamento e ela simplesmente achou um cara
melhor do que você. E olha só, se você está curtindo esse vídeo e você quer ser o tipo de cara que as mulheres não trocam por outro, um verdadeiro homem de alto valor, clica nesse link aqui para você baixar o meu e-book grátis, que vai fazer de você um cara mais confiante. Agora olha só, vamos voltar um pouco às etapas e vamos falar da seguinte situação. Como que você lida com o medo dela te trocar por outro cara? No caso, ela te trocar por outro cara, isso se chama trade up, vem do inglês, enfim, vocês podem pesquisar aí, mas enfim, essa é uma pergunta que muitos caras podem ter. Bruno, como que eu lido com o medo dela me trocar por outro cara? E trade up é simplesmente ela te trocar por um cara melhor. Agora, brother, o que eu vou te falar da minha vida pessoal é o seguinte, eu não tenho problema nenhum, assim, se uma mulher me trocar por um outro cara melhor do que eu não tô nem aí, brother. Eu sei que a partir do momento que eu entro numa relação com uma mulher, seja uma ficante, seja uma namorada, brother, eu sei que a qualquer momento ela pode me trocar por outro cara. Então, assim, eu não vou esquentar com isso, eu não vou querer ir atrás, eu não vou querer saber por quê. A única coisa que eu vou fazer é arrumar outra melhor do que ela. Porque se você é capaz de conseguir uma mulher de qualidade, você é capaz de conseguir outra. Então, brother, se ela vacilou com você, enfim, te trocou por outro cara, foda-se ela, parte para a próxima, next, e acabou. Porque essa que é a parada, entendeu? Assim, não faz sentido você ter medo dela te trocar por outro cara. Até porque, como eu falei, isso é um risco calculado. A partir do momento que você entra num relacionamento com uma mulher, de qualquer natureza que seja, você sabe desde o início que isso é uma possibilidade, que ela pode te trocar por outro cara. Inclusive, outro dia eu fiz um vídeo falando sobre as diferenças, né, de Red Pill, Purple Pill, Blue Pill, e daí é que você entende mais esse lance de ser Purple Pill, que no caso sou eu. Brother, eu tô apto a entrar num relacionamento com uma mulher, mas eu tô muito ligado que a qualquer momento ela pode me trocar por outro cara. Eu não vou acreditar que, nossa, que ela falou que me ama e que ela vai me amar pra sempre, amor incondicional, velho. Isso pra mim é balela. E outro problema de você ter medo dela te trocar por outro cara é o seguinte, o próprio medo dela te trocar por outro cara já faz com que você entre no feminino, entendeu? Esse medo da perda faz com que você assuma o lado feminino da relação, porque você vai começar a fazer mais questão dela do que ela de você. Você vai começar a gostar dela mais do que ela gosta de você. E o problema de você gostar mais dela do que ela de você fazer mais questão dela do que ela de você, é que você está mais emocionalmente investido nela, o coraçãozinho, ó, emocionalmente investido nela do que ela em você. E isso quer dizer que você está literalmente no feminino. A parte que é mais emocionalmente investida na outra é a parte feminina da relação. Quando você está mais emocionalmente investido na mulher, isso aumenta o seu apego a ela, que por si só é feminino. E claro que isso também aumenta esse medo da perda, que obviamente também é feminino. E o pulo do gato aqui é o seguinte, meu amigo, na verdade, quem deveria ter esse medo da perda, quem deveria assumir esse papel na relação, deveria ser ela, entendeu? Porque ela é quem tem que estar dentro do feminino e não você. Se você entra no feminino, você passa a ser o lado mais fraco, o lado submisso da relação. E, brother, esse papel você não pode assumir de jeito nenhum. E só para te dar um exemplo bem claro, assim, dessa realidade Purple Pill, que é a que eu vivo, brother, no meu último relacionamento, foi uma coisa muito engraçada, porque eu tava com uns 36 anos e a minha namorada tinha 21 e, cara, foi uma parada muito engraçada, porque ela tava no meio da faculdade e, cara, eu virava quando ela começava a ter DR comigo, e drama, e pá, não sei o quê, eu falava pra ela, falava, gato, olha só, fica tranquila, isso não vai durar muito, daqui a pouco você vai conhecer um outro cara aí, vai conhecer algum garotão aí na faculdade e você vai me trocar por ele, então fica tranquila, não vai dar em nada, daqui a pouco isso aqui passa, você para de gostar de mim. Só que, brother, como eu era totalmente de boa com essa situação, ela chorava, brother, por conta disso, não, a gente não vai terminar nunca e tal, não sei o quê. Vinha com aquela balela toda. Enfim, acabou que ela nem me trocou por outro cara. A gente terminou por outros motivos. Mas essa é que é a parada, entendeu? Você não pode ter esse medo da perda. Você não pode ser a parte da relação que assume esse medo da perda, que é mais emocionalmente investido. Você tem que deixar isso para ela. Eu acabei de te dar um exemplo claro,
que quando você é bem resolvido com isso, brother, elas ficam até meio louca da cabeça, porque, nossa, como assim? Pra ele é ok se eu trocar ele por outro cara? De repente, então, isso quer dizer que ele não gosta tanto assim de mim, e aí a insegurança fica do lado delas. Então, meu amigo, seja esperto, beleza? Uma outra questão que a gente pode comentar é a seguinte: Bruno, você acha que eu devo aceitar de volta uma mulher depois que ela me trocar por outro cara? Brother, na moral, se você... Beleza, se você já fez isso na vida, ok, você tá perdoado. Mas a partir de hoje, você nunca mais deve aceitar de volta uma mulher que te trocou por outro cara. Uma coisa é ela ter terminado com você porque você não estava dando atenção para ela, porque você não dava tempo, não passava o tempo que ela queria do lado dela, aí ela terminou com você e veio atrás de você, beleza. Agora, ela te trocar por outro cara e ela acabar se arrependendo, vir atrás de você e você aceitá-la de volta, brother, de jeito nenhum. Você jamais... Brother, anota essa, tatua isso na sua testa, pra todo dia que você acordar, você ver essa porra no espelho. Se uma mulher algum dia te trocar por outro cara, você nunca mais aceita essa mulher de volta. No máximo, você deixa ela de foda amiga, entendeu? Trepa com ela semana sim, semana não, uma vez por mês, mas assim, voltar a ter um relacionamento com ela de jeito nenhum. E só um último ponto a comentar, de repente essa pode ser uma dúvida sua. Bruno, como que eu me vingo, então, dessa mulher? Brother, para início de conversa, essa historinha de vingança, isso é comportamento feminino, entendeu? Você, homem, você, por mais que uma mulher te largue, te traia, faça qualquer porra que seja, o que você, a sua preocupação deve ser seguir a sua vida dali pra frente da melhor forma possível. E assim, você pensar num jeito de ferrar com a sua ex, isso não vai ajudar a sua vida, não vai fazer de você um homem melhor de jeito nenhum. E muito pelo contrário, essa atitude de vingancinha, isso é coisa de mulher, entendeu? Isso é coisa de menina. Então você, homem, não deve ficar se preocupando em como se vingar de uma mulher. Agora, beleza, ainda assim, qual seria então a melhor forma de você dar o troco? Brother, existe sim uma forma de você dar o troco, que é o seguinte, que é você se esforçar 3 vezes mais no sentido de se tornar um homem foda, se tornar um verdadeiro homem de alto valor. E aí, brother, uma vez que você tenha se tornado um cara mais foda ainda do que você já é, você vai arrumar uma garota 3, 5, 10 vezes melhor do que ela, e essa vai ser a sua vingança. Ou então você vai arrumar uma porrada de mulher melhor do que ela, mas essa sim vai ser a sua vingança, entendeu? Ela perceber daqui a uns anos o cara foda no qual você se tornou, o que ela perdeu, e brother, ela vê você com uma ou mais mulheres muito melhores do que ela do seu lado. Essa é a sua melhor vingança. E mais uma vez eu vou repetir, brother, quando uma mulher te trocar por outro cara, você jamais, em hipótese alguma, deve aceitar ela de volta, beleza? É isso, meu amigo. Agora eu quero saber o que você achou do vídeo. Você já passou por essa situação ou você está passando por essa situação nesse momento? Então deixa o seu comentário aqui embaixo, beleza? Ou se você tem alguma outra sugestão de vídeo, coloca aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever aí para continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.